Bom, gente, há 4 semanas a gente vem sendo convidado a olhar para a sociedade e encarar algumas coisas que normalmente a gente não gosta de encarar. E essas coisas ruins que a gente tem percebido dentro da nossa própria cultura não tem vindo, a priori, de uma reflexão de um cristão comprometido com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada, mas a partir de uma leitura sociológica, isso mesmo. A gente tem parado para olhar para a nossa sociedade com as lentes, primeiramente, de Gilles Lipovetsky. E quem é Gilles Lipovetsky? Um filósofo francês de 73 anos que ainda está vivo, um teórico da chamada hipermodernidade, também conhecida como pós-modernidade, e que já visitou o Brasil algumas vezes. Ele é autor desses livros aí, eu espero que você tenha tomado nota e sentido o desejo de ler. Vale muito a pena o aprofundamento na leitura dessas obras. A Era do Vazio, O Império do Efêmero, A Estetização do Mundo e da Leveza. E são exatamente esses temas que constituíram aí os subtemas das nossas palestras aos domingos durante esta série. E hoje nós vamos encerrar a reflexão sobre esse tema, retratos de uma sociedade decadente, encarando uma outra situação bastante complicada que foi percebida por esse filósofo e que precisa ser levado muito a sério por cada um de nós. No seu livro Da Leveza, Rumo a uma Civilização Sem Peso, o que a gente percebe é que o mundo de hoje é um mundo que tem uma tendência muito acentuada para tudo quanto é leve, para tudo quanto é soft. Ele diz assim: nunca vivemos em um mundo material tão leve. Antes admirado apenas no campo da arte, tornou-se um valor nas mais variadas esferas: objetos, corpo, esporte, alimentação, arquitetura, design. Em todas essas áreas, Gilles Lipovetsky diz: as pessoas buscam aquilo que é leve. Os nossos celulares, com o passar dos anos, foram ficando cada vez menores e mais leves. A alimentação de muita gente passou a ser uma alimentação mais light. A arquitetura sempre com um padrão mais clean e o design com características mais minimalistas. A nossa sociedade, segundo Gilles Lipovetsky, é apaixonada por tudo quanto é leve. Um segundo retrato que a gente encontra nessa obra de Gilles Lipovetsky é o da valorização do supérfluo, uma espécie de decorrência desse mundo que adora as coisas leves. Gueriguetes, propagandas divertidas, reality shows e games, música popular e de programas de auditório, nosso princípio de realidade se confunde agora com o princípio da superficialidade. Durante muito tempo eu fiquei pensando, o que é que leva uma pessoa, por exemplo, a ficar na frente da TV, assistindo um programa como o Big Brother Brasil? E foi exatamente na leitura de Lipovetsky que eu percebi o porquê que programas como esse chamam tanto atenção. Porque em programas como esse, as pessoas não são convidadas a refletir sobre nada, a pensar sobre nada, elas simplesmente acessam o vazio na frente da TV. E elas são envolvidas por uma espécie de superficialidade que contagia e que inflama a própria alma. O terceiro retrato, também em decorrência desse mundo que busca leveza em todos os aspectos, é o da ditadura do prazer.
Por meio dos objetos, do lazer, da televisão, da publicidade, difunde-se um clima de diversão permanente e de incentivo para que se aproveitem os prazeres imediatos e fáceis. A leveza leva à superficialidade, a superficialidade leva ao anseio por prazer. As pessoas só se envolvem no mundo contemporâneo com aquilo que lhes dá riso, com aquilo que lhes gera encantamento. Talvez seja por isso que muitos jovens e adultos norte-americanos se dediquem tanto aos joguinhos de videogame. Eu encontrei uma pesquisa que afirma que quase metade dos americanos entre 18 e 34 anos jogam videogame todos os dias por quase 3 horas. Você prestou atenção? Quase metade dos homens de 18 a 34 anos nos Estados Unidos dedicam todos os dias cerca de 3 horas jogando videogame. A gente também percebe muita gente correndo atrás de aqueles videozinhos no YouTube que fazem rir de maneira fácil, que não tem aprofundamento nenhum, e ainda assim muita gente se ligando nessa idade à pornografia, algo que também lhes dá prazer e prazer imediato. O quarto retrato oferecido por Lipovetsky é o do empobrecimento ideológico. Olha o que ele diz: ao substituir a repressão pela sedução, o dever intransigente pelo hedonismo, a solenidade pelo humor, o universo consumista tende a se mostrar como um universo esvaziado de toda a gravidade ideológica. As pessoas não têm mais ideologias. As pessoas não têm mais um sentido aguçado para viver. Elas simplesmente vão consumindo os seus dias, vão consumindo as suas energias sem propósito algum. Eu não sei se você lembra de um filme chamado Olga. Esse filme conta a história de uma mulher que era completamente apaixonada por uma ideologia política. Com o passar do tempo, ela encontrou um rapaz e ela acabou se apaixonando pelo rapaz. O problema é que aquele rapaz começou a desfocar um pouco a atenção que ela tinha e dedicava à política. Então ela precisou tomar uma decisão. E a decisão foi, sem dúvida nenhuma, a de abandonar o seu amor para que então ela pudesse se dedicar à sua ideologia. Esse mundo não existe mais. Ninguém abre mão do seu amor, da sua paixão, por conta da sua ideologia, por conta dos propósitos mais nobres que ela deseja implementar na sociedade. Há algum tempo atrás, Cazuza dizia: os meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma para viver. Hoje, os heróis continuam mortos. A diferença é que a gente não deseja mais ideologia nenhuma. O que a gente quer é ter uma vida leve. O que a gente quer é ter paz e tranquilidade. O que a gente quer é que as pessoas não nos atormentem. O que a gente quer é sair do trabalho e entrar na caixa do nada dentro de casa e consumir ali umas 2, 3 horas na frente de um programa de televisão, como um Big Brother, ou na frente de alguns seriados que não nos provocam a um crescimento e que não exigem uma reflexão séria a respeito da nossa própria vida. O último retrato de Lipovetsky é o da espiritualidade detox, também decorrente de um anseio pela leveza. Ele diz assim: esse é o momento do detox, mas também da meditação, da yoga, das técnicas de relaxamento, feng shui, do bem-estar, em suma, de tudo aquilo que permite sentir-se bem com o corpo e com a cabeça. As antigas espiritualidades, repletas de normas, de regulamentos, de reflexões, de imperativos, têm sido gradativamente substituídas no nosso tempo por esse tipo de espiritualidade, da meditação, do momento em que eu paro para simplesmente me dedicar ao nada e me encho do nada também. Essas espiritualidades crescem porque elas não têm peso de lei.
Elas crescem porque elas não geram nenhum peso de obediência. Elas também não geram nenhum peso de culpa, porque onde não há lei, não há culpa. E também não geram peso de missão. Quem se engaja, simplesmente se engaja para poder se esvaziar, para poder se sentir bem, e não compra nessas espiritualidades uma nova visão que as impele a um trabalho exaustivo de divulgação, de promoção e de ampliação das fronteiras daquele pensamento. O nosso mundo é um mundo obcecado por leveza. Você consegue perceber isso? Diante dessas palavras que a gente acabou de ler de Lipovetsky, você consegue perceber isso? Para ampliar um pouco mais ainda a nossa percepção a respeito do assunto, deixa eu mostrar algumas evidências. A primeira delas é a resistência em assumir compromissos que demandam engajamento e responsabilidade. Não. Compromisso, não. Se existe algum relacionamento que exige de mim uma assinatura, uma aliança, eu rompo com isso, porque juntamente com os prazeres advindos desse tipo de relacionamento vem responsabilidades, e a gente não quer responsabilidade. O mundo da leveza tem tirado da gente a coragem de assumirmos relacionamentos com compromisso. Com compromisso de casamento, porque no casamento a gente tem as benesses, mas a gente também tem as rugas, a gente também tem as dificuldades, e a gente tem que perseverar em meio aos problemas. A gente também rejeita, e muita gente rejeita por aí, o compromisso da paternidade. Ter filhos é bom, o problema é que você tem que criá-los. E, de fato, criar um filho hoje em dia não é simples. Não basta que a gente simplesmente ponha o menino ou a menina numa boa escola, num bom colégio. É preciso de muita dedicação por parte dos pais. Compromisso com uma comunidade cristã? Não, de jeito nenhum. Eu quero simplesmente consumir. Eu quero simplesmente aproveitar. Eu quero simplesmente provar daquilo que uma comunidade cristã pode me oferecer de bom, mas o compromisso de sustentá-la, seja através do meu trabalho, seja através dos meus dízimos, seja através da cooperação mútua no trabalho dentro da sociedade, isso a gente não quer, porque a gente quer sempre aquilo que é leve, a gente quer sempre aquilo que não nos compromete, que não finca os nossos pés no chão. A segunda evidência é a indisposição de lutar pela manutenção de relacionamentos desgastantes e conflituosos. Quando surge um problema no casamento, é muito mais fácil a gente simplesmente pular fora, procurando um modelo mais novo de esposa, procurando um modelo mais novo de marido, porque essa coisa de lutar por uma relação é pesado, é difícil. E isso me desgasta. Se os filhos estão dando problemas, então o melhor que eu faço é terceirizar essa responsabilidade para uma outra pessoa. Um psicólogo, e que o psicólogo se vire com o meu filho. A escola e o coordenador da escola, que os professores e coordenadores se virem com ele. Se eu começo a ter problemas numa comunidade cristã, eu simplesmente pulo da comunidade onde eu estou para uma outra comunidade cristã que não me gere tanto peso e não exija de mim tanto compromisso. Uma terceira evidência: a ilusão de que algumas habilidades possam ser fruto exclusivo de um dom especial. A gente olha, por exemplo, para um Beto tocando, para um Arlindo tocando, e a gente tem a sensação assim de que eles nasceram sabendo fazer esse tipo de coisa. Você já pensou assim em algum momento? Puxa, eu gostaria de ter nascido com um dom assim. Como se o Arlindo, o Beto e outros músicos da comunidade simplesmente tivessem um dia pegado um instrumento e tivessem saído tocando. Mas isso não aconteceu. É necessário muito trabalho, é necessário muito estudo, é necessário muita dedicação, um peso muito grande de preparo acadêmico é requerido para que eles pudessem chegar onde eles chegaram nos dias de hoje. Uma quarta evidência é a busca constante por atalhos que viabilizem o alcance dos resultados pretendidos. Busca constante por atalhos. Deixa eu dar exemplo de 3 atalhos que normalmente a nossa sociedade usa.
Sibutramina, Prozac e Viagra. São 3 exemplos de atalhos que a gente usa. Sibutramina, o atalho para a gente poder emagrecer sem nenhum tipo de esforço. O Prozac, um atalho que a gente usa para poder ter felicidade no meio de tanto problema e tanta afobação. E o Viagra, bom, Viagra você já sabe. Letra E, a dificuldade de lidar com processos que demandam naturalmente de tempo. A nossa sociedade do leve tem dificuldade com essa coisa do processo. E existem coisas que demandam de processo naturalmente. O meu filho Rafael, esses dias, chegou para mim e disse: pai, eu estou com algum problema. Eu falei: por quê, filho? Ele disse: porque o meu joelho não está cicatrizando. Eu machuquei meu joelho, ele não cicatriza. Eu perguntei: mas quando você machucou o seu joelho, filho? Ele disse: ontem. Se ele machucou o joelho ontem, ele logo começa a achar que tem problema se no dia seguinte a cicatrização não ocorreu. Existem processos, e processos pesam, mas eles são inevitáveis. A rejeição de qualquer tipo de crítica negativa é uma outra característica dentro da nossa sociedade. Eu quero ter uma vida leve, não quero ter feedbacks negativos. Eu quero ter amigos, mas não quero ter ninguém que chegue para mim e diga: você não deveria se comportar assim. Você não deveria pensar dessa forma. Você não deveria agir como você agiu com determinadas pessoas. Sempre que a gente ouve isso, a gente é tentado a dizer: eles não entendem a minha verdade pessoal. Eles não compreendem o meu estilo de vida. Ou eles não valorizam o meu potencial. Letra G, o desprezo por líderes, normas, regulamentos que cerceiem a minha liberdade pessoal. Eu quero leveza, não quero liderança. Eu quero tranquilidade, eu não quero normas e regulamentos que cerceiem a minha liberdade pessoal. Por isso o nosso mundo despreza tanto as autoridades públicas. Despreza também os chefes no ambiente de trabalho e as suas orientações. Também desprezamos de igual forma as normas e os regulamentos de trânsito, e a gente faz desdém disso tudo. Letra H, a tendência de educar os filhos sem nenhum tipo de limite, repreensão ou disciplina. Está cheio de pai assim, tomado por essa tendência do leve. E acha bonito, esses pais acham bonito dizer assim: não, o meu filho é na verdade um amigo para mim. Eu lido de igual para igual. Eu não preciso estabelecer critérios, normas, regras. A gente se relaciona como bons amigos, no mesmo pé de igualdade. Em penúltimo lugar, o cultivo da espiritualidade, ou de espiritualidades mágicas ou consumistas, que prometam resultados imediatos. Está cheio de espiritualidade assim, dando vazão a essa coisa do leve. Aqui não, a gente não precisa estudar a Bíblia. Aqui a gente simplesmente fecha os olhos e vem uma revelação do alto e a gente diz aquilo que o Senhor está falando. É leve, é tentador. Muita gente por aí se esvaziando em algumas técnicas, ou através de algumas técnicas, mas sem se encher de absolutamente nada. Ou então, algumas pessoas simplesmente dizendo: basta que você dê X de dinheiro para que então você possa realizar os seus desejos mais profundos, acabar com os problemas de saúde dentro da sua casa e os demais problemas que te incomodam. Por último, a defesa de pautas progressistas também é uma evidência da ditadura da leveza, como por exemplo a legalização do aborto. O que tem de gente por aí batendo nessa tecla de que a gente precisa liberar o aborto, precisa legalizar, e por trás disso há um pouco dessa história de que eu não posso ser cerceado no meu direito de esvaziar o peso de ter ficado grávida ou grávido indesejavelmente. Eu tenho que me livrar daquilo que pode me dar peso, se eu não quero esse peso para mim, ainda que seja passando por cima da vida de alguém. O uso de maconha é um outro elemento assim.
A cannabis é a erva da leveza. E ela não pode ser contida na nossa sociedade, porque é ela quem no final do dia me dá um pouquinho de leveza. É através dela que eu consigo flutuar um pouquinho, me esquecendo das coisas que são pesadas e que me deixam confuso ou amargurado. Gilles Lipovetsky diz assim: o paradoxo do mundo da leveza é que ele produz um mundo cada vez mais pesado. Deu para perceber? O paradoxo do mundo da leveza, do mundo que a gente está vivendo, é que ele produz um mundo cada vez mais pesado. Pagamos o preço do individualismo, do estresse e da ansiedade. A busca frenética por um mundo mais leve tem gerado gente solitária. Eu não quero pagar o preço por um casamento. Eu não quero lutar para que a minha relação sobreviva. Ok, faz isso no primeiro, no segundo, no terceiro casamento, e depois de alguns anos você vai se aperceber sozinho, sem um companheiro, sem alguém que passou pelos momentos mais importantes da sua vida, que assistiu você lutando por algumas conquistas, por algumas vitórias, e que triste é chegar no final da vida sem um cúmplice que viu e assistiu todas as coisas da nossa existência. Gente mais estressada, pois precisamos lidar com os reveses da falta de dedicação e perseverança, e também gente ansiosa, pois a dificuldade de lidar com os processos lentos pode nos enlouquecer. O paradoxo da nossa sociedade da leveza é que, ao invés de leveza para a vida, o que a gente tem conquistado com essa postura é uma vida carregada, pesada e cheia de um cansaço assustador. As pessoas não sonham mais com revolução, elas sonham com uma existência mais leve, mais equilibrada, menos conflituosa. Se trata da busca eterna pela felicidade, e ele conclui dizendo: e a solução para a felicidade nós não temos. Que excelente reflexão essa de Lipovetsky, você não acha? Eu só acrescentaria o seguinte, que a solução para a felicidade nós não temos em nós mesmos. Nós não temos no nosso interior, nós não temos na nossa engenhosidade, no nosso pensamento, nós não temos quando nós damos vazão ao nosso prazer desmedido, nós não temos quando nós é que tentamos ser a fonte da própria felicidade. Mas essa solução nos foi entregue por Deus de uma outra forma. Através do seu Filho Jesus, aquele que nós celebramos na Páscoa, aquele que um dia morreu numa cruz e ressuscitou para nos demonstrar um amor que não tem medida e que não tem limite. E eu espero que ao longo dos próximos dias você se dedique a mergulhar no conhecimento da história da Páscoa, a fim de ter o coração repleto dessa mensagem de alegria e de felicidade. Para isso, eu quero conversar com vocês hoje sobre Mateus 11, de 25 a 30, que é um texto onde Jesus se posiciona falando a respeito de fardo e a respeito de leveza também. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Nesses primeiros versículos, o que a gente tem é o autor bíblico dizendo para a gente que ninguém tem a relação que Jesus tem com o Pai, que o nível de intimidade deles é muito grande, de tal forma que a essência deles e a natureza deles se confundem. E é exatamente por isso que Jesus se apresenta a cada um de nós
como um caminho único para chegarmos ao Pai, para chegarmos ao amor do Pai e para provarmos da felicidade que somente Deus pode nos oferecer. A partir do versículo 28, Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa passagem, que é muito conhecida talvez da maioria de nós aqui, Jesus revela duas preocupações. Guarde isso. Jesus revela duas preocupações. A primeira preocupação é para com pessoas cansadas e sobrecarregadas. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que têm a sensação de estarem carregando um piano sobre as suas costas. A pergunta que fica para a gente é: quem são essas pessoas a quem Jesus ministra essas palavras naquele momento histórico? Bom, para isso a gente precisa olhar para o Evangelho de Mateus e fazer uma pesquisa que nos ajude a interpretar essa pergunta, a responder essa pergunta. Primeiramente, os cansados e sobrecarregados, segundo o Evangelho de Mateus, são aqueles que estão nas trevas. É o que a gente encontra em Mateus capítulo 4, de 15 a 16. Quando Jesus fala a respeito desse pessoal que está em trevas, ele está citando o texto do profeta Isaías, onde aquele profeta menciona um número muito grande de pessoas que estavam colocando a sua esperança na conversa com os mortos. Se eu de repente conversar com alguém que já morreu, talvez essa pessoa que já morreu possa me oferecer alguma informação sobre a vida, para que então eu possa lidar com os meus desafios de maneira mais ordenada. Tanto o profeta Isaías quanto Jesus dizem: essas pessoas pensam estar caminhando em luz, mas na verdade eles estão adentrando em densas trevas. Essa não é uma palavra de repreensão primariamente a pessoas que têm esse tipo de prática, mas uma revelação acerca da preocupação que Jesus tem com essas pessoas, com a dor dessas pessoas, dor de quem está tentando, dor de quem está buscando uma alternativa, mas que no final dessa busca não encontra a satisfação que o seu coração tanto almeja. Diferente de muitos religiosos que só conseguem odiar aqueles que têm práticas diferentes religiosas, Jesus é aquele que olha para uma busca infundada e ele se compadece. Jesus ama essas pessoas que estão presos em buscas que não vão levar em nada. Os cansados e sobrecarregados também são aqueles que não têm transcendência. Em Mateus capítulo 4, de 18 a 22, a gente tem uma história interessante. Dois homens estão pescando, eles estão no meio do trabalho deles. Eles têm emprego, eles têm remuneração, mas tudo indica no texto que eles não têm transcendência. Vocês lembram de Adélia Prado, que certa vez disse: às vezes Deus me castiga, olho pedra e vejo pedra mesmo. Assim como Adélia Prado, aqueles homens tinham trabalho, mas não viam no trabalho algo que os arrebatasse, algo que trouxesse alegria para o coração deles. Então Jesus se aproxima e diz assim: venham, sigam-me, pois eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Jesus se compadece de gente como eu e você, que em determinados momentos nos sentimos sem transcendência naquilo que estamos fazendo. Existem algumas mulheres que, de tanto trabalharem dentro de casa, começam a dizer assim: eu não consigo sentir alegria na minha vida, eu não consigo sentir um propósito transcendente naquilo que eu faço, naquilo que é ordinário, cozinhando, lavando uma louça, servindo ao meu filho, numa fase em que ele precisa de investimento. Jesus se compadece de quem sofre assim, e ele se aproxima para oferecer transcendência dentro dessa atividade. Em terceiro lugar, os cansados e sobrecarregados, a quem Jesus procura para aliviar o peso,
são aqueles que estão enfermos. O texto de Marcos, capítulo 4, verso 23, diz que, enquanto Jesus caminhava, as pessoas traziam a ele pessoas com toda sorte de doenças e enfermidades. E Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. Esse tipo de palavra é muito interessante porque, em primeiro lugar, ela aguça na gente a convicção a respeito do poder que Jesus tem. O nosso Deus é extremamente poderoso e não existe absolutamente nenhuma doença que possa resistir a uma palavra dele. Por outro lado, esse texto também nos mostra que, embora Jesus tivesse curado toda sorte de problemas e adversidades, não disse que Jesus curou a todos os enfermos que cruzaram o seu caminho. Essa história de Jesus se dedicar a curar a gente e ministrar libertação de algumas enfermidades passa pela sabedoria e soberania do Deus que está cuidando da nossa vida. Ele sabe muito bem que em alguns momentos o que a gente precisa é de um toque restaurador, que tira a doença de uma vez por todas, mas em outros momentos o que a gente precisa, na verdade, é de graça para poder enfrentar a situação dura e difícil. E o que Ele faz é isso, nos dá graça, nos dá do seu poder, e a gente consegue permanecer de pé, sem se prostrar no meio de uma adversidade. Jesus também tem diante de si, como cansados e sobrecarregados, pobres de espírito, gente que tem trabalho, gente que tem remuneração, gente que tem diploma na parede, gente que tem um monte de coisa aqui, gente que é invejado pelos amigos, mas que quando coloca a cabeça no travesseiro se sente vazio. Jesus sente profundo amor e compaixão por pessoas assim. Jesus também sente compaixão por aqueles que choram. E é curioso que no texto das bem-aventuranças, Jesus não menciona a razão do choro. Isso mostra que, independentemente do motivo que derrama lágrimas, que faz escorrer as nossas lágrimas pelo rosto, Ele se compadece da gente. Quando a gente se entristece, quando a gente fica mal, quando a gente diz assim, eu não quero mais encontrar ninguém, é exatamente nesse momento que Jesus se aproxima de nós de uma forma mais intensa, mais marcante, e trata da nossa dor, trata da nossa tristeza. Também aqueles que são humilhados. Quando uma pessoa é humilhada no trabalho, Jesus se volta com compaixão para essas pessoas. Quando pessoas são injustiçadas, é o que diz Mateus 5, 6, Deus não fica calado, Ele não se esconde nas nuvens do céu, antes Ele se aproxima e Ele vai ao encontro de pessoas que estão se sentindo assim. Pessoas perseguidas, é o que diz Mateus 5, 10, sempre recebem do cuidado do Senhor. Pessoas que são insultadas com palavras malditas, com palavras atravessadas, com desdém, são pessoas queridas pelo Senhor e que recebem o cuidado dele nesse contexto. Também pessoas que estão ansiosas, é o que diz Mateus 6, 25. Jesus se preocupa quando a gente não consegue dormir. Ele se preocupa com a gente quando a gente tem um problema para resolver na semana seguinte e a gente não sabe como esse negócio vai ser aplainado. Os cansados e sobrecarregados também são aqueles que são oprimidos pelo maligno. Há um texto em Mateus 8, 20, 32, que afirma que 2 homens estavam sendo oprimidos por espíritos malignos, e eles viviam nos sepulcros, de tal forma que quando alguém tinha que passar por ali, aqueles homens já gritavam, já uivavam, e ninguém ousava cruzar aquele caminho. Mas bastou Jesus se aproximar deles, que aqueles homens ficaram desesperados. Os demônios disseram: Filho de Deus, não faça nada conosco, por favor, antes de fazer qualquer coisa, permita que a gente vá para essa manada de porcos. E Jesus simplesmente diz: ok, eu permito. E aqueles espíritos malignos vão para uma manada de porcos e eles se precipitam
num grande abismo. E por último, os cansados e sobrecarregados são aqueles que são oprimidos pelo legalismo religioso. Os fariseus, os saduceus, eram um grupo dentro da religiosidade judaica que dizia o seguinte: nós só podemos chegar a Deus se nós nos apresentarmos diante desse Deus completamente justos, completamente santos, completamente dotados de boas obras. Se nós nos aproximarmos assim, esse Deus vai nos aceitar. A grande pergunta é: quem consegue administrar um nível de aproximação assim do Senhor? Se nós formos minimamente honestos, a gente vai chegar à conclusão de que a gente não consegue se apresentar dessa forma. Quem aqui nunca errou? Quem aqui não pisou na bola nas últimas semanas? Quem aqui tem exemplos maravilhosos de solidariedade para dar todos os dias? O apóstolo Paulo foi alguém que disse certa vez: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. O peso dos religiosos, de fato, gerou um estrago no coração de quem desejava buscar o Senhor nesses dias. A primeira notícia que a gente tem nesse texto que a gente acabou de ler, de Mateus 11, de 25 a 30, é que Jesus se preocupa com pessoas cansadas e sobrecarregadas. E se você é uma dessas pessoas que hoje, por algumas dessas razões, se encontra dessa forma, eu não queria que você saísse daqui sem a clara convicção de que Ele está olhando para você, de que Ele conhece o seu problema, de que Ele vai até a sua aflição num nível que ninguém mais vai. E Ele não apenas conhece, mas tem se movido de tal forma a fortalecê-lo no meio das suas lutas, no meio das suas adversidades. A segunda revelação que a gente faz é de que Jesus tem grandes preocupações para com pessoas obcecadas pela leveza. Ele se preocupa com gente cansada e sobrecarregada, mas também se preocupa com pessoas que querem levar uma vida soft, clean, sem nenhum tipo de peso. Ele mesmo diz no versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Esse tipo de vida que não quer peso, que não quer trabalho, que não quer algo que faça escorrer suor pelo rosto, não é um tipo de vida que dignifica, não é um tipo de vida que edifica, que faz com que a satisfação emerja. Tomem sobre vocês o meu jugo, diz Jesus. Jugo, o que isso significa? Etimologicamente falando, o jugo é uma peça de madeira que você está vendo aí no slide, utilizada para dividir o peso a ser carregado entre dois animais. Tomem o meu jugo, em outras palavras, se posicionem ao meu lado e comecem a carregar o mesmo peso que eu estou carregando. Com o passar dos anos, essa expressão jugo passou a ser utilizada por alguns mestres, referindo-se ao ensino que eles tinham. Venha comigo e receba o meu ensino, e divida comigo o estilo de vida que eu tenho desenvolvido. Uma pergunta que a gente precisa fazer e responder: por que é que Jesus nos impele a carregarmos um jugo? Ele não está vendo que minha vida está um peso só? Ele não acabou de dizer que se preocupa com o fato de eu estar cansado? Por que é que Jesus quer me dar um peso? Por que é que Ele quer dar para mim mais um jugo? Em primeiro lugar, porque sem trabalho não há realização. E Jesus sabe exatamente disso. Sem trabalho não há realização, sem trabalho não há graduação acadêmica adequada, sem trabalho não há edificação de uma empresa de sucesso e que sobrevive às crises, sem trabalho não há plantação de uma nova e contagiante igreja. Realização é fruto
de trabalho. Em segundo lugar, porque sem esforço não há progresso. Você quer progredir em algumas áreas da sua vida, é necessário peso. E se você não se dedicar, você vai ter leveza num primeiro momento, mas como revés da sua postura e decisão, o que você vai ter é peso para a sua vida. Sem esforço não há progresso. Sem esforço não há um corpo saudável. Sem esforço não há um músico excelente. Sem esforço não há filhos bem educados. Criar filhos dá trabalho. E se você quer que os seus filhos sejam bem educados, isso vai demandar de você. Isso vai demandar de você. Em terceiro lugar, porque sem perseverança não há superação. Se você não perseverar no meio dos seus problemas conjugais, você não vai ter história para contar mais tarde dizendo assim: eu segurei o reggae, eu coloquei o piano nas costas, e a gente conseguiu passar por aquela situação tensa, e a gente enfrentou a montanha, e quando a gente desceu a montanha, a gente experimentou de um momento muito lindo, muito maravilhoso, e eu louvo a Deus por ter tido paciência e por ter perseverado no meio da crise. Em quarto lugar, porque sem paciência não há maturidade. Sem paciência não há maturidade, não há desenvolvimento de sabedoria. Não há desenvolvimento de capacidade de lidar com a frustração. Não há capacidade de lidar com o fracasso. Essas coisas a gente só aprende quando a gente decide carregar o fardo correto. O problema não é a gente ter ou não fardos para carregar. O problema está em nós definirmos quais são os fardos que a gente precisa efetivamente carregar e distingui-los daqueles que a gente precisa abrir mão para que a nossa vida não se torne insustentável. Jesus fez duas revelações a respeito das suas preocupações. Ele se preocupa com quem está cansado, mas também se preocupa com quem tem uma vida obcecada pela ditadura da leveza. Mas o texto também nos ensina algo além. Ele ensina que a leveza que nós desejamos passa, em primeiro lugar, pelo peso do cultivo da intimidade com Cristo. Pode ser paradoxal, mas não é. A leveza que o nosso coração tanto almeja, o alívio que a nossa alma precisa, passa pela decisão de cultivarmos um relacionamento íntimo e profundo com Jesus Cristo. Venham a mim, é o que diz Jesus no versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Só para a gente entender o que significa essa expressão, venham a mim, eu queria te convidar a prestar atenção nesse pequeno quadro, que faz uma comparação entre dois imperativos que Jesus faz ao longo do Evangelho de Mateus. Eles são parecidos, mas na essência eles são diferentes. O primeiro imperativo é o sigam-me, que Jesus faz em Mateus capítulo 4, versículo 19, Deute ego, que significa literalmente, venham aqui onde eu estou, se aproximem, venham mais perto, venham comigo. O propósito desse imperativo de Jesus é quebrar com a barreira da distância, gerando aproximação. Jesus tem olhado para algumas pessoas que estão completamente avessas e tem dito a elas, se aproximem um pouquinho mais, cheguem mais perto, de tal forma que eu possa olhar para vocês, de tal forma que vocês possam me olhar, de tal forma que vocês possam me ouvir e de tal forma que eu possa ouvir a vocês também. A demanda desse imperativo é uma demanda por atenção.
Não caiam na tentação de viverem dispersos e alheios à espiritualidade. Cheguem mais perto. Venham ouvir o que eu tenho para dizer. Dediquem atenção. O nível de relação aqui é um nível de relação em admiração. À medida em que as pessoas vão se aproximando de Jesus e vão ouvindo as palavras de Jesus, eles vão percebendo que há sabedoria. À medida em que as pessoas vão se aproximando de Jesus e vão percebendo as curas que Ele faz, eles vão percebendo que Jesus é um Deus amoroso. Isso faz com que as pessoas passem a admirar Jesus. O efeito disso é uma experiência que consolida um convencimento a respeito da identidade e do caráter de Jesus. A primeira expressão, o primeiro imperativo, sigam-me, visa a aproximação para uma atenção em ouvir e ver, um nível de relação em admiração e como efeito a experiência e como produto o convencimento. Mas esse não é o único imperativo que Jesus faz. O segundo imperativo que Ele faz está no texto que nós lemos. E o propósito da expressão venham a mim, deutes pros ego, significa venham na minha direção, venham ao meu encontro e passem a viver em mim. Percebam, há um nível de aproximação muito mais agudo sendo sugerido por Jesus nesse segundo imperativo. O propósito já não é mais uma aproximação física, geográfica, mas é o de uma intimidade, e intimidade é outra coisa. Da mesma forma como um marido pode estar próximo geograficamente da sua esposa, a sua esposa pode dizer para ele: você não tem intimidade comigo há um bom tempo, porque você não olha nos meus olhos, porque você não se dedica às minhas necessidades, porque a gente já não se deita juntos, curtindo aquele momento que a gente deveria ter como momento só da gente. Uma coisa é a aproximação, outra é a intimidade. Venham a mim é um convite à intimidade. A demanda é diferente do primeiro imperativo. Em sigam-me é a atenção, em venham a mim é a rendição. Talvez algumas pessoas aqui já tenham passado por essa experiência de parar para ouvir, talvez já estejam ouvindo a Jesus e as palavras de Jesus há um bom tempo, mas ainda não se renderam efetivamente dizendo: a partir desse momento eu abro mão da tentativa de chegar até Deus através da minha bondade, através do meu bom juízo. Eu quero simplesmente aceitar que um dia Jesus morreu numa cruz no meu lugar e publicamente professar a fé nisso que aconteceu no passado como algo real e vital na sua existência. A relação já não é a de admiração, mas é uma relação de obediência que é requerida. Eu não estou aqui simplesmente para refletir sobre a sabedoria de Jesus. Estou aqui para aprender a respeito daquilo que eu preciso obedecer a partir do dia seguinte. O efeito não é mais a experiência simplesmente, que tem um efeito, mas que pode ser dissolvido com o passar do tempo, mas a cumplicidade com a missão de Jesus. E o produto não é apenas o convencimento, mas é o alívio. Talvez seja por isso que algumas pessoas estão há anos frequentando uma igreja, estão há anos participando de ministérios dentro de uma comunidade, cantando, dando aula para crianças, trabalhando no som, trabalhando na recepção, mas ainda não tem uma sensação real de alívio advinda da relação com Cristo, porque ainda estão apenas no primeiro nível, porque ainda estão apenas se aproximando geograficamente, estão apenas dando atenção, estão apenas admirando Jesus, estão apenas consumindo experiências e estão ganhando convencimento, mas o alívio é promessa para aqueles que aceitam o convite de irmos a Jesus e de vivermos nele.
em intimidade, em rendição, em obediência e em cumplicidade em torno da sua missão. Por isso, com o intuito de provar do alívio que só Jesus pode dar, aceite o peso, aceite o jugo, aceite o peso e o jugo que Jesus oferece para você, o peso e o jugo de cultivarmos intimidade, disciplinas espirituais. Tem gente que diz assim, já tentei tantas vezes essa história de nutrir uma vida de leitura da palavra de Deus consistente, de ter um tempo de oração regular com o Senhor, não aguento mais, esse negócio é muito complicado para mim, acho que esse negócio é para gente que tem dom especial para a área. Não, só é difícil porque isso é antinatural para a gente, e é um peso de verdade, mas nós não devemos abrir mão desse peso. Assuma esse peso para você. A partir dessa semana diga assim, Senhor, eu quero me encontrar com você todos os dias através da leitura da palavra. Eu quero conversar contigo, expressando os meus sentimentos, abrindo a minha alma para o Senhor, porque isso é importante. E se eu tiver dificuldade, eu vou me levantar de novo, e eu vou tentar de novo, porque só há alívio quando a gente passa a viver em Jesus. Em segundo lugar, efetivar a rendição. Talvez alguns aqui estejam há anos frequentando a comunidade, estejam há anos aqui no Campolim, mas ainda não tenham dado esse passo, o passo na direção do batismo. Só queria te contar que o batismo não é uma invenção da igreja cristã, o batismo não é uma invenção da comunidade do Campolim. Foi o próprio Jesus quem disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. O batismo é a primeira ordenança de Jesus. É a primeira ordenança de Jesus para aqueles que decidem se tornar seus discípulos. Portanto, o batismo não é, nem para mim, nem para você, um opcional, como aqueles opcionais que a gente põe ou não no carro, se a gente tem dinheiro e se a gente tem interesse ou não. É uma questão de obediência. Que tal você dar esse passo ainda esse ano? Que tal você procurar um dos líderes da comunidade dizendo assim, eu quero dar esse passo, um passo de fé na direção de Jesus para tornar pública a minha fé. E assim ingressar numa relação autorizada de discipulado efetivo e dentro de uma comunidade cristã. Com o intuito de provar do alívio que só Jesus pode dar, aceite também um outro peso. O peso de oferecer obediência. Abra mão desse tipo de espiritualidade que não tem lei, que não tem cabeça, que não tem Senhor. Esse tipo de coisa só faz prevalecer você como Deus da sua própria vida. Mas se você quer ter um Deus, quer ter em você o Deus da sua própria vida, contente-se com você no momento do seu sofrimento. Contente-se com você na hora da sua dor. Contente-se com o seu esforço, com a sua inteligência, com a sua sabedoria. A gente sabe muito bem que esse tipo de postura leva a gente para bater com a cabeça na parede. Abra mão disso, coloque o Senhor no centro e permita que Ele seja o Senhor da sua vida. E por último, desenvolver cumplicidade na missão. Esse é o peso que Jesus quer que a gente carregue. Ele quer que a gente carregue esse peso. Se a edificação dessa comunidade é só uma responsabilidade minha e do Túlio, do Lucas, do conselho dessa igreja, dos diáconos dessa igreja, preciso dizer uma coisa para você, isso vai se tornar mais pesado do que deveria para mim, para o Túlio, para o Lucas, para o conselho da igreja e para os diáconos. Porque na verdade Deus distribuiu dons diferentes, a gente precisa de você. A gente precisa dos dons que Deus deu para você, das habilidades que Deus deu para você. A gente precisa repartir o custo disso tudo. Se você empenhar os seus recursos financeiros, a vida comunitária vai ser mais leve, a gente vai conseguir cumprir com os nossos compromissos, a gente vai conseguir levar o evangelho adiante, a gente vai conseguir plantar mais igrejas, mas se a gente não se comprometer
A gente vai continuar nutrindo essa postura leve e descomprometida, gerando peso desnecessário sobre outras pessoas. Nessa passagem, Jesus também revela que a leveza que desejamos passa pelo peso do desenvolvimento da imitação de Cristo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos. Mais uma vez, Jesus dizendo: tomem jugo, tomem o fardo. Abram mão dessa tendência de ficar correndo atrás daquilo que é leve, daquilo que é soft, daquilo que não compromete. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O fardo aqui é o da imitação de Cristo. Por que a imitação da humildade e da mansidão de Jesus é um peso? É um peso porque isso requer arrependimento sincero. Há necessidade da gente olhar para dentro da gente e reconhecer que, por mais que a gente queira ser humilde de verdade, por vezes a gente é arrogante. Por mais que a gente tenha o desejo de ser manso, o que a gente produz por aí é violência, através das nossas atitudes, através das nossas palavras. É um peso se arrepender. É difícil encarar os nossos próprios demônios. É um peso, mas a gente precisa desse peso. A gente precisa lidar com as nossas fraquezas. A gente precisa encarar os nossos problemas. Do contrário, a gente não cresce. Do contrário, a gente não avança. Do contrário, a gente fica no mesmo degrau e a gente continua errando nas mesmas coisas. Em segundo lugar, porque requer atos de reconciliação. Quando a gente descobre que a gente não é tão humilde e que a gente não é tão manso, a gente se lembra imediatamente de pessoas a quem a gente feriu e machucou. Aí a gente é convidado por Jesus a algo que é muito pesado, é um fardo enorme, que é procurar a essas pessoas e dizer assim: eu errei, me perdoe. Como é pesado fazer isso, né? Como é pesado assumir que a gente pisou na bola, que a gente errou, que a gente fez feio. É um peso, é um jugo. Mas é um peso e um jugo que a gente precisa carregar para que a nossa vida se transforme numa vida mais leve. Também porque requer novos modelos. Se a gente quer aprender com a mansidão e com a humildade de Jesus, a gente precisa parar de referendar a nossa vida em alguns modelos que só geram brutalidade e arrogância. A gente precisa começar a olhar para algumas pessoas que vivem dessa forma, de maneira humilde, de maneira mansa, e a gente precisa aprender com essas pessoas. É exatamente por isso que os grupos pequenos aqui na comunidade funcionam como esse ambiente onde a gente conhece bons e maus exemplos. Dentro de um grupo pequeno você vai poder perceber isso de maneira bem clara. Quem são bons exemplos de gente mansa e humilde, e quais são aqueles que não são bons exemplos de gente mansa e humilde. E olhando para essas duas coisas, a gente vai aprender quem são os nossos modelos, em quem a gente deve se inspirar, para que então a gente efetive a imitação da humildade e da mansidão de Jesus. E por último, porque requer novos hábitos. Uma pessoa só muda quando ela incorpora novos hábitos na sua vida. E talvez a decisão de não responder na mesma hora, e talvez a decisão de ter que tomar conselhos antes de tomar uma decisão séria, sejam hábitos que a gente precisa incorporar na nossa vida diária para que a gente não continue dando cabeçadas por aí. Por que é que a rejeição da imitação de Jesus consiste num peso ainda maior? Porque o bruto e o arrogante criam um ambiente tenso e desconfortável. Talvez você diga assim: não quero continuar vivendo do jeito que eu sou, não quero imitar Jesus, não quero ser o manso e o humilde. Ok, mas isso vai ser um peso para você. Vai ser um peso para você porque o ambiente onde você vai viver, e todo o ambiente onde você vai viver, vai ser sempre um ambiente tenso. Vai ser sempre um ambiente que
que arranca a felicidade de você, como pétalas que são arrancadas de uma flor o tempo todo. Porque o bruto e o arrogante produzem profundas resistências e oposições. Continua do jeito que você está vivendo. Põe a vida no ponto morto. Não imita Jesus, o que você vai conseguir é uma série de inimizades. E à medida em que os inimigos forem se multiplicando na sua existência, o que você vai ter é peso, fardo. É por isso que o fardo de Jesus é mais leve do que o fardo da não imitação de Jesus. E por último, porque o bruto e o arrogante terminam, via de regra, sozinhos e desconsolados. Fica aí com a sua razão. Fica aí com a vitória em todas as batalhas nas quais você entrou na mão. E no fim você vai perceber que você está em cima do ringue, sozinho, pronto para viver uma vida absolutamente solitária. Em último lugar, nesta passagem, Jesus nos ensina que a leveza que tanto almejamos passa pelo peso do engajamento na causa de Cristo. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem um monte de fardo que você precisa abrir mão. O cuidado das suas enfermidades, joga aqui nas minhas costas. O cuidado das afrontas que você recebe, dá aqui nas minhas costas. O cuidado da sua constante dor e do seu constante sofrimento, daqui que eu carrego, diz Jesus. Eu cuido de vocês, mas não fiquem sem peso. Fiquem no lugar com o peso da minha causa. O meu fardo é leve. O que envolve o peso do engajamento na causa de Cristo? A confissão pública, o testemunho de vida, o anúncio do Evangelho e a cumplicidade comunitária. Segure esse fardo. Esse fardo vale a pena. Esse fardo, no final das contas, faz bem. Por que o peso do engajamento na causa de Cristo é menor do que qualquer outro peso que a gente possa carregar por aí? Eu termino lembrando desse texto de 2 Coríntios 4, 16 e 17. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Comece a lutar pela causa de Jesus. Comece a entender a sua vida como uma vida que existe para a expansão do reino de Deus. Empenhe os seus dons, empenhe os seus recursos, empenhe os seus esforços para que esse reino avance. E o que vai acontecer é que interiormente você vai ser renovado. Quando a gente se dedica às coisas de Deus, a gente cansa. Abrindo o jogo para você, não tem um domingo que eu chego em casa e eu consigo descansar depois do meu trabalho aqui. Antes das 2, 3 horas da manhã, as minhas pupilas não fecham. Elas não fecham. Pela intensidade do que a gente está vivendo aqui, de cansaço. É peso para mim. Passei o dia estudando para conversar com vocês de maneira séria, para que a gente possa crescer nessa direção. É pesado, mas não tem uma segunda-feira que eu não levante absolutamente renovado pela graça de Jesus, com o intuito de fazer tudo de novo, porque Deus nos renova interiormente. Por último, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa. Algumas das batalhas que a gente tem comprado na vida só geram tesouros na terra. Tesouros que a traça e a ferrugem corroem. Tesouros que, quando os nossos olhos se fecham, eles não são levados com a gente para a eternidade. Mas se a gente se dedicar à causa de Jesus, ao avanço do reino de Deus, vai ser diferente. Porque nós vamos produzir desta forma, para nós, diz o texto, uma glória eterna que é pesada, muito mais pesada
do que o próprio fardo das nossas lutas e do nosso trabalho em nome de Jesus. Terminando a nossa reflexão, você tem se sentido profundamente cansado e sobrecarregado? É assim que você veio para cá hoje? Lembre-se de que Jesus se importa com você. Ele se importa com você, por você estar chorando, se sentindo injustiçado, por estar se sentindo vazio interiormente, por estar sendo perseguido, por estar enfrentando uma enfermidade dura e intransponível aos olhos da medicina. Pare de lançar os seus fardos sobre os outros. Gente cansada quer se livrar dos fardos, e aí joga o caminhão de melancia na cabeça do marido, e aí joga o caminhão de melancia na cabeça da esposa, e aí faz com que os filhos sofram, porque a sensação é a de que se eu abrir mão do meu fardo, jogando as frutas todas na cabeça de quem está por perto, eu vou me sentir melhor. Não vai. Não vai. Isso não vai te fazer bem. Pare de lançar os seus fardos sobre os outros. Lance os seus fardos sobre Jesus. Lance os seus fardos sobre Jesus. E troque os seus fardos pelos fardos dele. Porque os fardos dele são mais leves. E os nossos, ele cuida. Você tem se sentido oprimido pela ditadura da leveza? Lembre-se de que sem trabalho não há realização. Cuidado com essa tendência cultural de te levar sempre para coisas que são mais leves. Ah, não vou lutar pelo casamento porque lutar é muito pesado. Ah, eu não vou assumir um compromisso na comunidade cristã porque isso é muito pesado. Ah, eu não vou resolver aquele problema com um amigo porque isso é muito pesado. Ah, eu não vou educar os meus filhos, porque isso é muito pesado. Se você continuar vivendo assim, você vai ter desgraça sobre a sua vida. Você nunca vai edificar o que você deseja edificar. Você nunca vai construir o que o seu coração deseja construir. Alguns pesos são necessários. Sem trabalho não há realização, sem esforço não há progresso. Defina os seus propósitos pelos quais você deve lutar. Você consegue identificar aqui, antes de sair daqui hoje, algumas coisas pelas quais você tem que lutar? Porque olha, se você não sair daqui com a convicção de quais são os propósitos que você deve percorrer, você perdeu o seu tempo nessa noite. Eu queria que você saísse daqui com faca nos dentes. Faca nos dentes. Eu preciso percorrer isso. Eu preciso lutar por isso, eu preciso carregar esse fardo, eu preciso lutar, eu preciso ter perseverança, eu preciso acreditar, eu preciso me render. Quais são os propósitos que Deus deseja que você abrace como os desafios da sua vida nos próximos meses e nos próximos anos? E por último, faça de Jesus o exemplo maior da sua vida. Por quê? Porque ele não abriu mão do fardo dele. Quando Jesus foi preso, levaram Jesus para um lugar e colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E algumas pessoas começaram a escarnecer dele, começaram a cuspir nele, começaram a falar bobagem sobre ele, fizeram algumas inscrições sobre a sua cabeça, na coroa de espinho, gozando do fato dele ser o rei dos judeus. Tudo isso para dissuadi-lo daquilo que ele acreditava, mas ele não abriu mão disso. Ele não abriu mão e decidiu carregar o peso sobre os seus ombros. No meio do caminho para o Calvário, Jesus então toma uma cruz e carrega a cruz sobre a qual ele seria lançado. E ele não abre mão de carregar a sua cruz. No momento em que as suas forças se esvaem, uma outra pessoa se aproxima e ajuda Jesus a carregar o fardo dele. Quando ele chega na cruz, as pessoas mais uma vez começam a escarnecer dele. Se você é Deus, usa o teu poder para descer daí. E ao invés de optar pelo que era mais leve, ele opta pelo que é mais pesado, permanecer naquela cruz
e morrer no nosso lugar, para cumprir com a missão que o Pai havia confiado a Ele, a missão de oferecer perdão e salvação para mim e para você. O nosso Jesus celebrado na Páscoa, é um Jesus que não abriu mão do seu peso, do peso correto. Ele abriu mão da vaidade, ele abriu mão do orgulho, ele abriu mão do pecado, mas da sua missão, da sua vocação, não. Essa ele percorreu, esse fardo ele segurou sobre os seus ombros. Queria te dar a oportunidade de fechar os seus olhos nesse momento para conversar com esse Jesus que decidiu carregar esse peso por você.